João, você já pensou como existem pessoas diferentes umas das outras? Ih, tia Valéria, tem gente de tudo quanto é jeito. Alta, baixa, gorda, magra. Além das características físicas, as pessoas também são bem diferentes por dentro. Existem pessoas compreensivas e pacientes, outras agressivas, invejosas, que não gostam de ver a felicidade alheia. Mas essas características aí a gente não consegue ver logo. Verdade, João. Hoje nós vamos aprender mais uma parábola de Jesus que fala sobre as características das pessoas. A parábola do trigo e do joio. João, você sabe o que é uma erva má ou uma erva daninha? Erva danadinha? O que é isso? Deve ser uma erva que dá trabalho para sua mãe. Não, João, erva daninha. Não é erva danadinha, não. Eu falei erva daninha. São plantinhas, como outras plantas, mas as ervas daninhas podem causar sérios problemas às plantações, porque consomem os nutrientes do solo, prejudicando as plantas boas. Quando plantamos flores no quintal, o primeiro que fazemos é arrancar aqueles matinhos, as ervas ruins que ficam ao redor para não sufocar a planta. Ah, igual os espinhos que sufocaram as sementes daquela parábola que aprendemos na semana passada. Isso mesmo, mas essas ervas daninhas não se parecem com espinhos. Na verdade, elas até se parecem com plantas boas, mas quem entende bem de plantas percebem que elas não passam de plantinhas ruins que não servem para nada. Ah, sim, entendi. Jesus contou uma parábola usando essa ilustração. No tempo de Jesus, muita gente plantava trigo para fazer pão. As pessoas moíam o trigo para fazer a farinha e assim poder usá-lo para fazer o delicioso pão. Que delícia, um pãozinho bem quentinho. Deu até fominha. Nesta parábola, Jesus começa sua história falando para a multidão que o reino dos céus era igual à história de um homem, dono de terras, que semeou boas sementes de trigo em suas terras. Ah, sim, entendi. Esse homem estava plantando trigo. Quando o trigo nascesse e crescesse, ele ia colher o trigo para depois fazer a farinha e depois fazer o pão que eu gosto tanto. Isso mesmo, João. Com a farinha de trigo, a gente faz pão, bolo, biscoitos. Mas essa farinha é feita com os grãos do trigo moído. Então esse homem devia estar plantando muito trigo. Tomara que o trabalho dele dê certo. Tomara que esse trigo cresça bem bonito para fazer uma farinha e depois essa farinha virar muitos pãezinhos. Com certeza, é isso que o semeador quer. Mas você nem imagina o que aconteceu. Ai, 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 o que foi? Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio das sementes boas de trigo. Um inimigo? Que coisa feia! Esse inimigo estragou tudo. E semente ruim foi essa que ele semeou? Essas eram sementes de uma erva ruim chamada joio. Joio? Que planta é essa? Eu nunca ouvi falar. O joio é uma erva daninha. Ela até se parece com trigo.
Depois que esse inimigo semeou no meio do trigo, ele foi embora. Ninguém percebeu nada. Ninguém viu. Ninguém viu. Era de noite e estava todo mundo dormindo. Eles fizeram essa maldade sorrateiramente. E agora? Isso não vai dar certo. Acho que esse joio não dá para fazer farinha, não. E se não tem farinha, não tem pão. O tempo passou e as plantas cresceram. Como as plantas estavam grandes e já formavam as espigas, o joio também apareceu plantado no meio do bom trigo. Tia Valéria, o joio e o trigo são bem parecidos, né? E agora? Será que os agricultores vão confundir? Os empregados do dono das terras chegaram até ele e disseram: Patrão, o senhor semeou boa semente de trigo nas suas terras. De onde veio esse joio? Ah, ainda bem que eles viram a diferença entre o joio e o trigo. E agora, o que eles iam fazer? O dono da terra disse: Foi algum inimigo que fez isso. Aí os empregados perguntaram: O senhor quer que nós arranquemos o joio? Mas aí não vai ser coisa boa, porque o joio é muito parecido com o trigo. Isso mesmo, João. O dono da terra respondeu que não. Não arranquem o joio agora, porque quando vocês tirarem o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Aí, vocês arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes e joguem no fogo. Depois, colham o trigo e ponham no depósito. Acho que quando o trigo fica bem madurinho, dá para perceber a diferença do joio. Isso mesmo! Só quando fica maduro é que dá para ver a diferença entre o joio, que não presta para nada, e a do trigo. E serve para tudo. Acho que tô com fome. Vontade de comer um pão bem quentinho. Jesus estava contando essa história para a multidão. Foi então para a casa dos seus amigos. Os discípulos de Jesus, que também estavam escutando essa parábola, perguntaram para Jesus o que queria dizer essa comparação do trigo com o joio. Eu acho que eu já estou entendendo essa parábola. Explicou que quem semeia a boa semente era ele mesmo. Jesus semeava a palavra de Deus nos corações para que as pessoas crescessem em Deus. Se Jesus é o semeador, eu acho que o terreno é o mundo, porque a palavra de Deus é pregada no mundo todo. Isso mesmo, João. Precisamos contar o evangelho de Jesus no mundo todo. As boas sementes são as pessoas que pertencem a Jesus, são aquelas que creem nele e o seguem. E o joio são as pessoas que pertencem a Satanás, que não creem em Jesus. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. E a colheita é o fim dos tempos. E quem faz a colheita são os anjos. Quem não receber Jesus no seu coração e se tornar o filho de Deus será jogado na fornalha de fogo. E ali vai chorar e ranger seus dentes. Mas os filhos de Deus, que são o trigo, então brilharão como o sol no reino do Pai. Amiguinhos, algumas crianças dizem que conhecem Jesus, mas não receberam em seu coração. Muita gente diz que é boa, mas não querem ser filhos de Deus. Essas pessoas são como a má erva, o joio. Ainda que o trigo e o joio cresçam juntos, um dia serão separados. Jesus virá e o levará com eles os seus filhos amados. Você é filho de Deus? Veja o que está escrito em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Você tem feito o que esse texto diz? As crianças que receberam Jesus nos seus corações, que são o trigo, são diferentes daquelas que não são filhos de Deus, o joio. Você é diferente das crianças que não receberam Jesus no coração. Quem é filho de Deus pode até cometer pecados, mas logo se arrepende e pede perdão a Deus. Quem já aceitou Jesus em seu coração deve ser como um bom trigo, deixando o Senhor Jesus cuidar do seu crescimento e tendo que suportar alguns joios. Mas cuidado, nós não podemos fazer as mesmas coisas erradas que eles fazem, porque nós somos o trigo que vamos alimentar muitas pessoas com o amor de Deus em nossas boas ações, na nossa casa, na nossa escola, com os nossos parentes e amigos. Vamos orar agora para que o Senhor nos ajude a sempre mostrarmos que somos filhos dele. Vamos orar? Coloque a mão no seu coraçãozinho, feche os seus olhinhos aí e vamos pedir a Deus isso. Senhor Jesus, neste momento nós te pedimos que o Senhor entre em nossas vidas, em nossos corações. Meu Pai, que possamos ser o trigo nessa terra, que cada criança possa ser o trigo na sua casa, possa, Senhor amado, ser alguém que semeie, Senhor Jesus, e que dê bons frutos. Alguém, Senhor amado, que seja bondoso por onde passar e que possa frutificar a tua palavra. Abençoa cada criança, a cada família. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém! Até mais. Um beijo. Tchau!